né? Então, a gente tem hoje grandes opções. Então, é legal o mercado cobrar essas rádios e identificar esses espaços, né? E a gente, cada vez mais, aí tentar construir isso junto, né? Eu não vou fazer uma pergunta específica, porque se eu fosse fazer, cada um fosse falar, eu estava pensando já em abrir o pessoal, porque com certeza o pessoal tem muito mais perguntas. Eu poderia ficar falando por horas. Eu só quero falar uma coisinha sobre isso. Você disse que é o terceiro ano que você faz painéis sobre rádio aqui. Desde muito tempo eu tenho dito para as pessoas que me procuram e perguntam como faz para a gente tocar no rádio, em que rádio você quer tocar, né? Porque eu acho que tem uma parte também muito importante que depende da curiosidade dos produtores e dos artistas de buscar esses canais. Há muito tempo eu faço parte de uma rede pública de rádios, a Arpub, né? Que é uma associação imensa, que tem rádio na Amazônia, que tem rádio... O próprio Vozes do Brasil está em 8 rádios por aí afora. Então, creio que, sim, é maravilhoso que isso aqui esteja acontecendo hoje, porque tem muita gente, as caçula aqui, por exemplo, se dedicando ao rádio como um primeiro trabalho, uma coisa importante para se fazer, uma missão mesmo, né, de fazer coisas relevantes e fazer a diferença, e ter uma linha editorial, ter uma postura, seguir uma carreira. Como disse o Patrick, as universidades estão esvaziando, né? Aqui as pessoas não se formam para ser jornalistas, mas se formam para ser celebridade, e isso é uma loucura. Então, acho que, sim, maravilhoso que tenhamos aqui hoje 9 profissionais, 2 de fora, mas acho que é muito importante lembrar que existe uma rede grande de rádios pelo país. E é importante também que artistas, produtores e empresários tentem ter uma visão um pouco mais ampla da comunicação, que não fiquem só pensando naqueles... sabe? Naqueles picos de sempre, naqueles lugares de sempre. Tem muita coisa para fazer pelo Brasil. Como a gente tem que ser curioso para descobrir músicos e artistas por aí fora, vocês também têm que descobrir a gente, descobrir esses comunicadores que existem pelo país. Então, eu só queria complementar a sua fala com isso, porque eu tenho batido nessa tecla insistentemente há muitos anos. E fico muito feliz que, finalmente, isso aqui esteja acontecendo, né? Só isso. Tem 3 rádios Arpub aí. Rádios o quê? 3 rádios da Arpub. Então, exato. Eu que fiz. A Rádio Inconfidência foi a primeira parceira da Rede Vozes do Brasil, porque isso aconteceu porque a Cultura AM... A Rádio UFSCar também. Também, a UFSCar também, quer dizer, são todas rádios públicas. Uma coisa que teve um momento que as rádios comerciais descobriram a possibilidade de sair em rede pelo Brasil. Só que sair em rede pelo Brasil não era descobrir o Brasil diferente e colocar no ar a diversidade da cultura brasileira. Não, era impor nos outros lugares a programação dos grandes centros. E isso é uma porcaria, né? Isso não cumpre papel de diálogo, não cumpre papel formador, nem nada disso. Então, enfim, abrir os ouvidos é importante. Vou abrir para quem quiser, senão a gente continua falando, não tem problema não. Aqui é todo mundo rádio, ó, se deixar falar, gente. Tem uma pergunta aqui na frente. Oi, eu gostaria de pedir desculpas ao público, mas eu vou usar da minha prerrogativa de equipe para fazer a primeira pergunta, porque essa é a mesa que eu mais queria ver. Aê, uma carteirada. É justo, é justo. É uma carteirada no microfone. Primeiro, eu vou fazer um apelo e uma pergunta. Um apelo, como se dizia nos anos 90. O meu apelo é o seguinte: a gente está na metade do evento e uma das frases que eu mais escutei só nessa sala, que é a que eu trabalho, é que a concepção de que se faz música ruim, só se faz música ruim no Brasil hoje é errada. Muito pelo contrário, a gente está vivendo um dos melhores momentos da música brasileira. Só que ninguém falou que no Brasil também se produz música eletrônica. Então, eu gostaria de lembrar todo mundo aqui que no Brasil também se produz música eletrônica. Música eletrônica excelente. Eu tenho amigos pessoais que ninguém no Brasil conhece e que estão sendo lançados em vinil na Europa. Mas no Brasil, que é bom, nada. Então, claro, estou puxando a minha sardinha, porque eu também sou produtor de música eletrônica. Recentemente estou me aventurando em produzir rock e folk. A única rádio que já tocou música minha é a rádio lá de casinha, que é a Rádio UFSCar, que eu sou egresso da UFSCar. Mas só isso, eu sempre mando, eu tenho um selo também, mas eu mando para rádios e o silêncio, tanto na resposta quanto para minha música. Talvez eu deva pensar melhor na pergunta da Patrícia, que é onde eu quero que a minha música toque, apesar de eu fazer uma pesquisa
E eu sempre prefiro rádios universitárias porque eu entendo que existe abertura. Mas a minha pergunta é o seguinte. Recentemente, eu comecei a fazer podcasts há 2 anos atrás. Não foi um podcast musical. Eu falo sobre cultura LGBT, drag queens e noite. E eu comecei, paralelamente, a desenvolver um projeto independente, porque eu tenho equipamento de música em casa. Então, eu pensei, vamos tentar fazer rádio ao vivo online independente numa plataforma chamada Mixler. E eu desenvolvi um programinha de 1 hora chamado Astrolab, em que cada semana eu exploro um tema X. O lema do programa é explorar os espaços siderais da música, porque eu gosto muito de astronomia. E eu faço abordagens filosóficas e sociológicas e faço uma trilha musical quanto a isso. E o que eu quero saber é o seguinte: eu quero trabalhar com rádio. Como que se faz para trabalhar com rádio no Brasil? É isso. Bueno, Desculpa! Eu acho que tinha que botar mais uma cadeira aqui É, para eu botar convidar mais uma ele. E meu nome é Cairo. primero Roberto que ya quer nada, comentar. perdón, nada más quería decir algo rápido. Yo sí tengo muy presente de que en Brasil hay mucha música electrónica. De hecho, en Sao Paulo hay grandes exponentes. Justo recientemente, hace unas semanas, en la Red Bull Music Academy en Montreal tuve la oportunidad de ir y ahí habían 2 representantes. Uno es Erika Alves, que de hecho estuvo hace unos días aquí en SIM. Gran artista, gran música. También Thinga Magics, también conocido como Dickmans. Muy buen artista. Y algo también que hay que resaltar, que mencionas, es que hay una colectividad, hay un grupo de trabajo de música electrónica en Sao Paulo y eso sí se tiene presente. Que por cierto, reitero lo que está diciendo, trabajen como colectivos, trabajen en conjunto para apoyarse y catapultarse. Justo también hagan eventos y sí se sabe que hay muy buenos artistas de música electrónica en Sao Paulo. Eu já começo arranjando confusão, que eu sou DJ tem 20 anos. E a gente tem uma música eletrônica extraordinária sendo feita no Brasil, com cenários, com 200 artistas que movimentam, sei lá, 600 mil pessoas por fim de semana, com tecnobrega em Belém do Pará e com funk carioca no Rio de Janeiro. Isso é música eletrônica. Isso é música eletrônica brasileira. Está presente em diversos lugares, mas não é entendido como música eletrônica. Então tem uma barreira muito maior, que é o preconceito, em primeiro lugar. A gente tem uma cena extraordinária de dança que vai desde dessas cenas de aparelhagem de Belém, passando pelas radiolas de reggae no Maranhão e tal, e não é compreendido. Tipo, ser DJ no Nordeste, dos anos 90 para cá, foi durante muito tempo, entender que existia uma cena em São Paulo de techno, de drum and bass, de trance, ou das raves, experience, coisas assim, e achar que isso é que era música eletrônica, e o que a gente tinha ali no quintal não era. Não é? Porque é a gente que faz, tá aqui perto, então isso não é. Então tem um pressuposto anterior, é entender-se enquanto essa música eletrônica. A Colômbia e a Argentina conseguem, o México também, ter uma cena de música eletrônica local, os caras pegarem a cúmbia deles e refazerem com baixos de dub, com reverbs no vocal, enfim, fazer uma música eletrônica com a sua identidade. A gente ainda não se entendeu enquanto nossa música eletrônica, aí tem uma barreira anterior a poder fazer isso. E, velho, você já faz rádio. Tá? Antes de tudo. Independente do suporte, né, de estar na internet ou de estar no meio FM ou AM, fazer rádio é uma pessoa se comunicar com outra ou outras. Basicamente é isso, independente do suporte. E aí a pergunta da Patrícia, que rádio que você quer participar? Vai lá como é e que é esse mostra meio, teu trabalho. como é que é esse meio que você quer fazer? Eu tenho uma outra confusão que eu gosto de arrumar, que é assim, tentam jogar a gente para a internet, como a internet sendo uma grande solução fantástica, e, obviamente, eu não estou fazendo nenhum discurso contra como a Palumbo conduziu Vozes, que eu acho que é uma questão muito particular, e ela está em uma dimensão muito maior do que a gente, ela, Patrícia Palumbo. Mas uma rádio como a Inconfidência, de Minas, fala com 100 mil pessoas por hora. Por hora, em 60 minutos. Durante esta mesa, ela está falando com 100 mil pessoas, por exemplo, numa cidade como Belo Horizonte. Se você joga isso para Salvador, o Radioga está falando com 80, 70 mil pessoas em Salvador. Né? Na internet, a gente não vai conseguir falar desse jeito. E a gente indo para lá, a gente está deixando de ofertar para aquela menina, para aquele menino que tem banda ou que está começando a ouvir som, a possibilidade de acessar a esses artistas extraordinários, a esses discursos pertinentes. Então, vamos para o rádio, sim. Né? Vamos ocupar as ondas do rádio, sim. Eu enxergo mais ou menos o rádio agora
ele voltando a um apogeu de protagonismo, equivalente ao que aconteceu com o vinil nos últimos 10, 15 anos. Vamos olhar para ele, a potência do analógico é muito forte. Sim, mas acho que os dois, né? Eu acho que é isso. Assim, Sim, vamos ficar no complementar. rádio e De vamos maneira também para a complementar, internet. Eu agora, na Eldorado, percebi muito isso. Eu estava muito acostumada a fazer rádio AM, então eu ficava na internet. Para mim, tudo que eu falava tinha uma resposta ali, que eu fiquei até brincando. Eu falei, nossa, eu descobri que eu sou youtuber agora, sabe? Que eu tenho uma necessidade de resposta imediata e que a quantidade de pessoas que estão me escutando na internet é muito menor. Tem muita gente me escutando no rádio hoje. E eu fico com a necessidade do retorno imediato, que isso vem da internet, que eu fui criada assim e estou acostumada com isso. Então, sei lá, eu estou ali com a transmissão no Facebook com, sei lá, 200 pessoas ali. É uma parcela nada do que tem gente me ouvindo. Então, eu acho que eu fico com essa necessidade. Às vezes, eu fico, eu saio chateada, entrou um cara que não gostou de não sei o quê, sabe? É um cara que não gostou de não sei o quê. E aí, eu, enfim, estou aprendendo que existe, que o rádio é muito maior do que isso, e que está cheio de gente me escutando e que eu não tenho essa resposta imediata, às vezes, que a internet tem, e que, por isso, é tão agradável de alguma maneira, né? Você tem sempre ali, ou não, ou tem os haters também. Go na hate. Mais uma pergunta. Oi, Juliano, sou produtor e músico. Minha pergunta é a seguinte: a impressão que eu tenho é que no Brasil tem uma cisão entre o que nós, produtores, músicos, galera ligada à arte, cultura, os amigos deles, nós, consideram bom e o que a população considera bom, né? Tipo, parecem coisas muito diferentes para mim. Vou até usar um exemplo meio estranho, mas estava assistindo o Silvio Santos entregar o troféu imprensa de música, e aí eu não lembro quem ganhou, mas quando o Wesley Safadão não estava concorrendo, mas quando ele citou o Wesley Safadão, todo o jurado torceu o nariz e todo o auditório veio abaixo. Uau! Entendeu? Isso é uma coisa, então parece que a gente vive num subgrupo que às vezes fica tentando vazar para o grupo principal, né? Com sorte, fazer um hit, alguma coisa assim. Vocês acham que está convergindo para o pessoal começar a aceitar melhor um lado ou outro, ou vai cada vez mais a gente ficar no nosso nicho, tentando sobreviver aqui dentro, e os caras cada vez mais mainstream? Eu acho... outro dia eu estava conversando com o Maurício Pereira, músico, e ele falou... Poxa, sabe, eu acho que quando separação, quebra das gravadoras, entre aspas, quebra, né, isso que aconteceu com as gravadoras, e aí acho que os independentes criaram um negócio, não queremos isso, não vamos ser isso, e separaram total e ficou um de um lado, o outro do outro. E que agora, eu acho que, hoje até acho que saiu uma matéria do Guilherme Arantes, que precisamos de músicos populares, e eu acho que a gente está num momento em que realmente seria super importante. Mas a televisão e o rádio, de alguma maneira, digo, os super populares, devem muitos anos, né, para a música brasileira. Eles não tocam nada. Então, eu não sei se as pessoas não gostam ou se as pessoas não conhecem. Eu não sei o quanto chega isso. Obviamente, é um choque quando tem um programa em uma rádio que toca, não sei o quê, uma música. Isso demora um tempo para as pessoas entenderem, para as pessoas escutarem. Um dia, numa mesa de discussão, falaram que os músicos independentes tinham medo de ser pop. E aí a gente ficou falando, será que é um medo de ser pop? Porque quais concessões você tem que fazer para ser pop? Porque se você me perguntasse se eu queria ter, sei lá, 50 pontos de audiência na televisão, que nem a Globo tem, eu adoraria ter, super. Eu ia falar, eu quero ter. Mas o que eu tenho que fazer para isso, entendeu? Provavelmente eu não vou poder chamar as bandas que eu quero, provavelmente eu não vou poder falar o que eu quero. Então, eu não sei quantas concessões são necessárias para um artista fazer para ser tão pop. Eu acho que a gente não deve nem perder tempo com isso, porque existe um mainstream e existe a nossa capacidade de guerrilha. Então, o que a gente está fazendo aqui, o que estamos todos nós fazendo aqui, eu não acredito que entre nós aqui tenha alguém que, sei lá, que esteja trabalhando numa emissora que tenha milhões de ouvintes por hora, por minuto. Não acredito, realmente não acredito. E acho que se a gente for para um lugar desse, a gente vai ficar engessado ali, sem conseguir fazer o trabalho que a gente está aqui para fazer. Então, não vou perder tempo.
Não vou perder tempo. Me perguntaram outro dia, por que você não vai brigar, então, lá no Congresso, em Brasília, contra o jabá? Porque eu tenho que nascer de novo para dedicar a minha vida a isso. Então, eu vou dedicar a minha vida a esse trabalho que eu tenho feito, que é fazer o maior número possível de pessoas ouvir a diversidade cultural desse país. E é isso que a gente tem que fazer aqui. Me dá uma canseira. Eu ia complementar com 2 pontos. Assim, um que eu acho importante, acho que todo mundo trabalha aqui nesse sentido, é tirar um pouco o estigma de música independente ser uma prateleira, né? Que foi o que você começou falando, né, Roberta? Que música independente é música que é feita de forma independente. Eu nem curto tanto essa expressão, acho que interdependente talvez dê conta um pouco melhor disso. Mas a gente parar de pensar que isso é uma coisa à parte, assim. Existe música experimental, nós, etc., mas assim, o que a maior parte de nós trabalha é basicamente música popular, que podia estar em qualquer lugar, podia estar tocando em qualquer rádio, mas eu brinco, eu costumo fazer o paralelo da cerveja, que até alguns anos atrás tinham 4 rótulos no mercado, era mais fácil escolher qual cerveja você ia comprar. Acho que para o grande mercado é mais ou menos assim. Hoje tem umas 200 e assim, ficou um pouco difícil de identificar. Se você não tiver disposição, se tiver preguiça, você não vai saber. Você vai pagar caro por uma coisa que podia ser barata. Acho que na música ficou um pouco assim. O mercado ele se desinteressou, um pouco por preguiça, um pouco por 1000 fatores, por essa diversidade. Assim. E aí acho que o nosso trabalho é um pouco tirar esse estigma mesmo. E, por outro lado, que até o Ricardo comentou, acho que a gente também trabalha hoje com a ideia de middle stream. Né? Tipo, a gente tem vários artistas quebrando a barreira. Não sei se entrando no mercado Wesley Safadão, como você citou, mas... chegando próximo do Lenine, do Ney Matogrosso, da Elza Soares, se aproximando, colocando todo mundo no mesmo lugar. Exatamente. Já te atrapalhei, Ju, desculpa. Mas a Ju falou isso da nossa turma, digamos assim, chegar perto desses caras, o Lenine e outros que ela estava citando, e esses caras vindo atrás da gente também. Você fica vendo o Caetano, a banda C do Caetano, é uma molecada do Rio de Janeiro, sabe? Eles estão tocando nos mesmos espaços que a gente também, não só nos espaços de rádio, mas nos espaços físicos. É o mesmo palco que a gente toca, sabe? Num dia vai ter o Ney Matogrosso, no outro dia vai ter o Tono, sabe? A gente está tendo isso. E outro dia Quer falar? Não, por favor, conclua. Pode falar. Você, por favor. Você, por favor. Vai, Patrick, fala que você estava no meio da coisa. Não, você, por gentileza. Outro dia eu fui naquele... A gente estava participando, o Alexandre Matias faz o Spotify Talks, e aí chamaram algumas pessoas que era para falar sobre imagem e música. E aí era a Ana Turra, que faz Arnaldo Antunes, Yara Renault... enfim, aí Thiago Petit, Ana Turra, Thiago Petit, e aí tinha a Joana Mazzucchelli, que faz os DVDs do Wesley, não sei se ela fez do Wesley, mas ela fez Luan Santana, fez de várias pessoas, Sandy Júnior, Ivete, e ela faz isso. E aí a gente estava falando dessa divisão, e ela falou, vocês falam disso o tempo inteiro, mas, ao mesmo tempo, vocês já viram algum deles ganhar a PCA, algum deles sai no Estado ou na Folha, algum deles é tocado nas coisas que vocês, não sei o que lá. E eu falei, nossa! Eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso. É a vingança do bastardo. Ele faz o dever isso, mas ele não sai no Estadão, pelo amor de Deus. Mas aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque é isso, por exemplo, quando a Anitta vai cantar nas Olimpíadas com Caetano e com Gil, todo mundo xinga ela. Por que estão xingando ela? Eu fui num prêmio Multishow que ela cantou mais bonito que metade da galera. Então, eu acho que a gente também tem que tentar... Mas eu estou tentando falar com ela. Outro dia eu chamei ela não me atendeu. Eu queria falar com ela sobre isso, sobre o independente. Na Eldorado, não. Não, então, eu não vou tocar. Isso não é um problema. Isso não é, eu não Não acho. é vingança também, não é um projeto. Não, acho que É sim, uma pode. cura. tem um Mas eu queria trabalho falar sendo com ela desenvolvido. sobre isso, sabe? Porque né, eu queria entender, porque eu fico pensando o quanto eles são uma criação ou o quanto eles são artistas e estão lá, porque ela dança, canta, tipo, tem um monte de gente que não faz aquilo tudo.
A Cláudia Leite uma vez falou uma coisa que ela se colocou dessa maneira. Eu sou um produto. E aí ela foi detonada, né, em tudo quanto é lugar. Mas, cara, é isso. Ela é um produto e ela encara o trabalho dela desta maneira. Então, mais uma vez eu digo, tá tudo certo, sabe? Ela tem mercado para ela. Tem consumo para ela, assim como tem consumo para essa galera aqui que a gente privilegia. O que eu acho que a gente tem que fazer é privilegiar esse mercado que a gente está fazendo acontecer aqui e fazer com que esse mercado se fortaleça, né? Então, ficar nesse rame-rame, nessa coisa de que a gente não aparece não sei onde, então não sei o que, bibibi, papapá. Pelo amor de Deus, vamos nos fortalecer, sabe? Quanto mais programas de rádio como esses que tem aqui a gente tiver colocando no ar, melhor para todo mundo. Melhor para mim, melhor para a Roberta, melhor para quem toca no rádio. Melhor para os produtores, para os empresários e para os ouvintes também. Porque eles vão conhecer a diversidade da música brasileira. Exato. Né? Então, assim, eu juro por Deus, eu não tenho mais paciência. É verdade. Eu acho que a gente já andou para frente. Sabe? A gente já está lá na frente. É complicado, sim, a gente abrir espaço, como Juliana fez lá na MPB-FM, Verônica está fazendo agora, Fabi Pereira, como eu tentei no Eldorado, como Roberta está fazendo lá no Eldorado. É foda, é super difícil, é complicado, mas é necessário você ter uma retidão e deixar aí uma cauda longa, né? Sabe? Deixar aí um legado, deixar aí um exemplo, deixar aí um caminho. O menino está querendo fazer rádio? Faz, meu. Sabe? Abre um esquema, faz alguma coisa. Quebra paradigmas, entende? Cria novos espaços. A gente não pode ficar dizendo que não dá, não dá. Cacete, vamos fazer. Dá para fazer. Tem que fazer, mas tem que fazer direito. Quer fazer rádio? Então vem aprender a fazer rádio. Vamos fazer bonito. Vamos fazer uma rádio para todo mundo ouvir. Vamos fazer uma rádio como o Patrick está fazendo lá, que é foda de boa. Sabe? Então, é isso aí. A gente tem que pegar as ferramentas que a gente tem na mão e usar com sabedoria. Né? E sem reclamar. Isso aí. Rapidinho, então, Patrick. Eu posso interromper. Ricardo, eu posso interromper? Vai, pode. Tá, vou fazer agora a pontuação dissonante, tá? Por mais que seja muito legal a música que a gente faça, a gente não pode ser elitista. Isso é fundamental. E acho que a tua pergunta vai nesse caminho. Por mais que seja incrível a nossa representação de gênero aqui, a gente não tem uma representação de raça, por exemplo, nesta mesa. E aí a gente tem um gap gigantesco de país, de nação, que a gente tem que resolver. Certo? Eu estava numa mesa 2 semanas atrás em São Luís e um dos colegas falou que não gosta do tum-tchac, tum-tchac, tum, e na rádio dele não vai tocar aquilo. Não entendendo ele que aquilo ali é maculelê e é aquilo que fez o funk carioca de fácil ser brasileiro. Né? Então, tem um tipo de coisa aí que a gente precisa entender antes das bandeiras que a gente está defendendo. Quando a Anitta começar a fazer uma sonoridade que seja próxima do trabalho da rádio, ela vai tocar assim na rádio. Vai tocar com a Carol Bandida, vai tocar com a MC Sofia, vai tocar na programação da rádio, sim, vai tocar com a Larissa Luz, lá vai tocar com todo mundo, sabe? Agora aquele momento E para fechar definitivamente. Aquele momento que entra a vinheta do programa e corta o locutor porque passou a hora. Poxa, agora cortou o raciocínio também, né? Gente, os ciclos evolutivos não são em bloco. Vai ter gente que vai fazer a música mais pop, mais comercial? Sim. Mas a gente tem um déficit de música pop no Brasil em absoluto. Se os artistas que têm talento, lastro, capacidade técnica não se puserem a fazer música pop com potencial comercial, vai vir um bobão com baixa qualidade técnica, com nenhum conhecimento artístico, vai fazer música comercial e o povo vai consumir desesperadamente. Então é preciso que bons músicos, bons produtores, lindas cantoras, lindos cantores façam música pop com potencial comercial, sim, porque eu vou impedir desse jeito a menina lá da periferia, o menino de lá de longe chegar a ter acesso a uma informação qualificada. Nunca vai chegar nele. Só as mensagens machistas, só as mensagens que antecipam a sexualidade da menina, vai chegar nela. Então, se a gente não tiver gente que puxe para si essa responsabilidade para fazer uma música comercial incrivelmente boa, não vai chegar a lugar nenhum essa nossa cena midstream, entendeu? Não vai pagar as contas, valeu. Esta é a Rádio Sim, encerrando aqui suas transmissões dessa mais uma edição aqui da... Continue na sintonia durante este ano. Ano que vem teremos mais uma edição da Rádio Sim.
A gente tem que encerrar, agradecer muito a presença ao auditório lotado durante todo esse tempo. Valeu demais, galera. Bora falar de rádio, bora fazer essa música tocar para mais gente. Vamos seguir conversando sobre isso, Nassim. Obrigado aos participantes, obrigado a todo mundo. Vamos lá.